Olá a todos, todas e todes. Muito prazer, eu sou a professora e coreógrafa Carolina Polese e vou contar um pouco sobre a minha trajetória com a dança. Meus primeiros passos com a dança começam aos 13 anos de idade, quando na minha cidade natal, em Araraquara, eu decido começar a dançar forró. Naquela época em que Fala Mansa e outros expoentes do forró universitário surgem, né, e vão despontando, essa prática começa a me chamar o interesse, me chamar a atenção e me despertar interesse, mesmo que ninguém da minha família praticasse dança. Então, aos 13 anos, eu começo a frequentar esses espaços que naquele momento era permitido para minha faixa etária. Mas é aos 16 anos, quando eu encontro a professora Elza Pimentel, que eu começo de fato, tomar as primeiras aulas de dança. A professora Elza Pimentel era uma senhora já naquela época de 73 anos, que dava aulas de tango na minha cidade, em Araraquara. Então é nesse momento que eu tenho a primeira experiência com a estrutura de aula de dança, mas que na verdade vai se aprofundar muito quando eu venho para Campinas. Aí sim, né? Eu vim fazer faculdade, vim fazer Unicamp. Não foi o curso de dança, mas foi justamente nesse universo que é a Universidade de Campinas que eu tive a possibilidade de me aproximar ainda mais da dança de salão e me aprofundar nos seus estudos. Então, em 2009, mentira, em 2006, eu começo a dar os primeiros passos no grupo de dança de salão da Unicamp e conheço inclusive alguns dos ritmos novos que eu viria a dançar, como por exemplo o Zouk. E em 2009 eu me torno professora do grupo de dança de salão da Unicamp pela primeira vez. É também em 2009 que eu tenho a oportunidade de ganhar uma bolsa da Unicamp e fazer um intercâmbio para o México. E lá no México eu tenho a oportunidade de estudar um pouco mais os ritmos latinos, como por exemplo salsa, merengue, cha-cha-cha, bachata. Ao mesmo tempo, eu tive a felicidade de levar aos mexicanos um pouco mais da cultura brasileira com aulas de samba de gafieira, justamente essas aulas que eu tinha tomado aqui em Campinas e tinha aprofundado meus estudos ao longo da minha passagem e depois da minha experiência enquanto professora no grupo de dança de salão da Unicamp. Ao voltar ao Brasil, em 2010, eu passo a integrar algumas companhias de dança de Campinas, de Paulínia e de São Paulo. E nessas companhias que eu integrei, que não eram só de dança de salão, mas também de jazz e de contemporâneo, é que eu vou começar a focar de fato na minha carreira de uma maneira mais profissional, né, e uma maneira mais técnica. Em 2012, eu abro meu primeiro espaço de dança porque eu tinha uma demanda para aulas particulares de dança de salão, então eu alugo um pequeno espaço ali no Jardim Aurélia, próximo ao Shopping Unimart, onde vou ministrar as primeiras aulas particulares e coreografias de noivos em 2012. E eu começo a conseguir estruturar um pouco mais essa minha carreira e viver de dança, né, financeiramente, que foi um passo importante. Quando em 2014 eu decido fazer uma alteração e vou integrar o corpo de professores do Soniquete, Escola de Flamenco, em Barão Geraldo. E lá eu passo a alugar alguns espaços para continuar as minhas aulas de dança. Só que nesse momento eu já tinha minha grade completa, né? Dava aula o dia todo, a noite toda de dança. E então, nesse momento eu já era professora da Rede Municipal de Sumaré enquanto geógrafa, porque essa foi minha formação. Havia concluído meu mestrado em Geografia pela USP, mas decidi deixar toda a minha carreira como geógrafa para me dedicar à minha carreira com a dança. E é então que em 2015 eu começo a pensar numa outra maneira de se dançar a dois, né? Eu, enquanto mulher na dança de salão, já estava um pouco exausta de ter que o tempo inteiro me provar enquanto profissional e, sobretudo, de estar sempre relegada ao lugar de conduzida, né? Sendo que a gente consegue perceber claramente uma hierarquização dessas funções, né? Do conduzir e do ser conduzido, do conduzir, que é o cavalheiro, né? O homem, e o ser conduzido, que é da mulher, dama. Então, eu gostaria de ocupar outros espaços, de me comunicar com aquele corpo que dançava comigo de outras maneiras.
Mas na dança de salão tradicional isso não era possível, então eu começo a pensar num outro modo de comunicação e de dança, que eu vou batizar de condução compartilhada. E em 2016 se torna meu projeto de doutorado. Mas nesse momento eu ainda não tinha ingressado, eu só estava fazendo algumas disciplinas na Unicamp e procurando alguém que me orientasse. É quando em 2017 eu de fato passo no doutorado na Unicamp para fazer doutorado na Faculdade de Educação, sob a orientação da Alexandrina Monteiro, professora da Faculdade de Educação, para pesquisar a condução compartilhada. É também em 2017 que eu abro a minha primeira academia de dança, a Ritmei, que um ano depois eu deixei para integrar o corpo de professores da envolvente escola de dança onde eu estou até hoje. Mas ao longo do meu doutorado, houve um avanço muito interessante nos debates sobre a dança de salão, sobre o lugar da mulher, o lugar das minorias na dança de salão e a condução compartilhada. E hoje eu vejo isso dar frutos, né, em vários espaços discutindo isso, numa liberdade cada vez maior de combinações, de possibilidades de dança e de possibilidade de arranjos de pares nos espaços de dança de salão, sejam eles quaisquer, né, desde o mais popular até o mais sofisticado, inclusive levando esse debate à televisão, como por exemplo a dança dos famosos, né, termos que estão presentes e que são debatidos publicamente na televisão brasileira. E isso me dá um orgulho enorme, né, de ver até onde essa proposta que eu trago chegou. Ao longo desses 6 anos quase, né, 5, 6 anos de pesquisa com a condução compartilhada, eu tive a possibilidade de estar em alguns espaços que me abriram as portas e desejaram que eu ensinasse um pouco mais sobre isso, como por exemplo o Sesc Campinas, o Sesc Jundiaí, o Sesc Santo André e o Sesc Araraquara. Também tive a possibilidade de estar em alguns outros institutos, em outros espaços, como o Instituto Clóvis Salgado, que fica em Belo Horizonte, e o Instituto Federal da Paraíba. E participar de alguns outros congressos menores ou mais regionais de dança de salão contemporânea, como por exemplo o encontro de dança de salão contemporânea que acontece anualmente em São Paulo, onde eu fui professora também por vários anos. E as pesquisas continuam, né? Continuam através das minhas aulas de dança, onde eu ministro até hoje. E nesse trilhar, nesse caminho, eu acabei tendo a oportunidade de desenvolver pesquisas também com pessoas com deficiência. E experimentar um pouco dessa proposta da condução compartilhada com esses corpos singulares, que são os corpos com deficiência, que através dessas técnicas de exploração da comunicação, a gente pôde ter um aumento da autonomia desses bailarinos com deficiência, da criatividade, né? E foi muito libertador trabalhar com eles e poder propor a condução compartilhada como uma técnica de ensino e de prática para esses corpos. Atualmente eu vou finalizando então minhas pesquisas de doutorado na Unicamp, sigo dando as minhas aulas de condução compartilhada e de dança de salão na envolvente escola de dança que fica no Taquaral, aqui em Campinas. E também desde 2021 eu criei uma nova marca de dança, a Dança dos Noivos Express, que busca levar para pessoas de todo o Brasil um trabalho especializado como coreógrafa de noivos, já que eu faço isso desde 2012, são 10 anos, e mais de 600 pessoas ensinadas, 600 pessoas que deram os primeiros passinhos de dança através dessa experiência, e eu tive a felicidade de poder introduzir esse universo da dança para essas pessoas. Então, com a Dança dos Noivos Express, eu levo o meu ensino para o modelo online, onde as pessoas podem aprender uma coreografia para o seu casamento ou para o seu evento de maneira online. Então, essa trajetória que eu estou buscando atualmente, desenvolver essa outra perspectiva, né? Perspectiva essa que eu aprendi também muito com o ser professora de pós-graduação. Sou professora de pós-graduação da Estácio e da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, como professora não só de dança de salão, mas também de dança para pessoas para necessidades especiais na curso de pós-graduação em dança e consciência corporal. Então, iniciamos os trabalhos com curso de pós-graduação presencialmente, mas por conta da pandemia foi necessário migrar para o modelo online
E essa foi uma experiência muito marcante para mim e que me possibilitou entender os caminhos de ensino do formato online para transpor depois para essa proposta que é a Dança dos Noivos Express. Bom, essa é um pouco da minha trajetória. Algumas outras coisinhas acabaram ficando, mas eu acho que eu trouxe os principais caminhos que me transformaram na professora, na coreógrafa e na artista que sou hoje. Muito obrigada a todos, todas e todos.